Como vai você? Tudo bem? Agora nós vamos falar sobre a eclosão da mediunidade. Você que não me conhece, meu nome é Sandra, eu sou médium, taróloga e tenho formação em psicologia. Se você está preocupado com algumas coisas que você anda sentindo sobre mediunidade, vamos tentar esclarecer, porque eu tenho recebido e-mails e recados sobre pessoas, que veem vultos. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história mediúnica, que talvez ajude você. Quando eu tinha mais ou menos 6 anos, e às vezes a mediunidade eclode na infância, é até comum isso, eu comecei a ter pesadelos muito ruins, em que eu acordava assustada, isso eu me lembro bastante, eu acordava assustada, gritando muito, sentindo mãos querendo me enforcar. E foi muito difícil esse período, porque eu era criança, mas graças a Deus o meu pai era espírita, Ele já é falecido, minha mãe também, então ele tinha conhecimento e ele ficou preocupado, me levaram ao médico e o médico achou de receitar um remédio muito forte. Eles me receitaram Gardenal. Na verdade, eu não tinha nada físico e nem nada psicológico, Não eram alucinações, porque parece que tentaram a medicação e os pesadelos continuaram. Então, o que foi feito? Meu pai me levou a uma sessão espírita, eu pequena ainda. Não, eu não fui. Fizeram uma sessão espírita, onde foram muitos médiuns, e um guia explicou que o que estava me acontecendo era que os meus inimigos espirituais de outras vidas, porque a gente já teve várias vidas, e nessas várias vidas a gente errou, a gente acertou, e muitas vezes ganhou amigos espirituais, muitos estão na Terra com a gente, fazendo parte da família, outros estão no plano espiritual, mas a gente pode ter feito inimigos também. Então, os guias explicaram e falaram também que haveria a inclusão da mediunidade. E foi um alívio para mim que acabaram os pesadelos depois que fizeram essas sessões espíritas para mim, tá? Então, foi um período mais calmo. Aí, com 10, 12 anos, já eclodiu de forma bem exuberante a minha mediunidade. E eu comecei com meu pai na casa espírita, que foi aonde eu desenvolvi, tá? E a mediunidade começou assim. Eu comecei a escutar uma voz dentro da cabeça, não era voz assim, e eu era bem jovem, e essa voz falava tudo que ia acontecer na minha vida. Ela falava, e teve um episódio até meio interessante, que eu estava querendo ir num baile, e eu ia dormir na casa de uma amiga, e meu pai era bem severo com a gente, sabe? E minha mãe me ajudou. Eu fui, só que eu não contei para minha mãe que o meu baile era em outra cidade, entendeu? Eu contei que ia dormir na casa dessa amiga, porque meu pai não iria deixar. E essa voz começou a falar, dias antes, você vai num baile, no baile você vai sair de lá namorando. Realmente, eu saí de lá namorando, foi um dos primeiros namorados que eu tive. Aí eu estava na piscina, a voz falava. Aí eu estava em casa, a voz falava. Então, você que está com a mediunidade ativada e não desenvolvida, pode acontecer a frequência de vozes na cabeça. Tem uma médium muito boa que já desencarnou, que a eclosão da mediunidade dela foi muito sofrida, porque ela tinha ideias de suicídio. Quando ela dirigia, falavam para ela jogar o carro na ribanceira. Então, se você tiver com a eclosão da mediunidade, você tem que procurar ajuda espiritual. Ah, mas assim, minha família é católica, mas você vai ter que procurar. Se você é menor, é uma criança, é um adolescente, tem que contar para os seus pais, porque eles saberão o que fazer por você, tá bom? Porque a mediunidade, gente, não é do espiritismo. As pessoas associam. O que é mediunidade? É a capacidade orgânica também espiritual de perceber os espíritos, de ver, de conversar com os espíritos, de ouvir os espíritos e incorporar. E isso pode acontecer as pessoas estando em qualquer religião ou não tendo religião. Então procure sempre contar para os seus pais e a sua família, que a sua família é onde você tem maior confiança, tá bom?
E eu, graças a Deus, eu pude contar com meu pai, com a minha mãe, e logo cedo eu fui para a casa espírita, onde eu comecei a psicografar. E fiquei nesse centro espírita durante muito tempo. E, aquelas vozes que falavam na minha cabeça. Outra coisa, eu ia viajar, uma vez eu fui viajar com a minha irmã, foi um prêmio da formatura dela, fomos para a Argentina, chegou lá, comecei a passar muito mal, caiu minha pressão, então toda hora eu passava mal. Eu tinha um certo desmaio, e não era físico, era a mediunidade. Depois que eu comecei a frequentar a casa espírita com assiduidade, todos esses sintomas passaram. Por isso que é bom que você tenha ajuda, tá? Não fique com isso dentro de você, porque tem pessoas que têm vergonha de contar para a família, por um amigo que tem essas sensações, achando que vai haver comentário, ah, você está louco. Então, há uma diferença entre problemas psicológicos e mediunidade. Às vezes a pessoa está com problemas psicológicos e ela é médium, aí acentua mais os problemas psicológicos, né? Quando é uma alucinação, quando é uma perturbação psiquiátrica, a pessoa emocionalmente não está bem também. Ela não está bem. Aí ela tem que se tratar com terapia, tem que ir no médico, psiquiatra, porque aí tem problemas psicológicos também, tá? Às vezes, quando é só eclosão mediúnica, até a família leva no médico e aí a medicina é feito um monte de exames e a pessoa não tem nada físico e não há nenhum tipo de problema emocional. Agora, a eclosão da mediunidade pode despertar problemas emocionais transitórios ou físicos. Quando eu frequentava a casa espírita, apareceu lá uma moça muito jovem e ela ficou no hospital, tendo perturbações digestivas contínuas, ficou internada uma semana no hospital e os médicos não encontraram nada. Então, ela começou a ir à casa espírita. Geralmente, a eclosão mediúnica acontece assim. Por quê? Para a pessoa poder procurar algum lugar, ela começa a se sentir desconfortável com os sintomas e começa a procurar algum lugar. Mas aí você pode falar para mim, ah, mas eu não quero desenvolver, eu tenho medo, eu não quero. Saiba que o dom mediúnico ostensivo é um comprometimento com os seus guias espirituais para o trabalho, para o bem, principalmente do médium, para ele aprender com os guias. Não é porque ele é um ser evoluído que ele vai ajudar todo mundo. A mediunidade, ela não vem como um prêmio, ela vem com um algo a mais para que você possa fazer da sua vida mais feliz, né? Mas também não é um privilégio. Mas também eu não gosto de dizer que é um karma, que é uma punição. Eu acho que isso, pensar assim, eu não acho legal. Não é uma punição porque você foi muito ruim na outra vida. Eu acho que ela é uma tarefa, eu acho melhor falar. Missão tem os grandes espíritos que encarnam, às vezes eles não têm dívida nenhuma espiritual, encarnam como médiums para ajudar a humanidade. Aí é uma missão. Daqui a um tempo, todas as pessoas poderão ter um grau ostensivo de mediunidade, principalmente a intuitiva, desde que você trabalhe o seu espiritual e não fique pensando que a vida é só o que você vê. Você vê a cama, você vê a cadeira, você vê a árvore, não. A vida é muito mais do que isso, tá? Então, converse com a sua família, conte para alguém, não fique com essas sensações só para dentro de você. Então, tem vários tipos de dons, né? Tem gente que, eu já atendi muita gente que trabalha em casa mesmo, recebe preto velho em casa. Eu não julgo, mas se você está desenvolvendo o seu dom, é bom que você não trabalhe mediunicamente no seu lar, porque pode ser até perigoso, né? Você tem que ir à casa espírita ou a um terreiro de umbanda, né? Tem gente que tem afinidade mais com candomblé. E lembrando que mediunidade também não é dom exclusivo do espiritismo, tá? Tem pessoas que experimentam o terreiro, eu conheci um rapaz muito bom, e ele frequentou o terreiro há algum tempo, mas depois ele se afinizou com o catolicismo. Aí você pode perguntar, nossa, e a mediunidade dele? Ele continua médium.
ele benze crianças, ele continua médium, entendeu? Muitas pessoas católicas que benzem, que têm o dom do Divino Espírito Santo, são médiums, né? Joana d'Arc era médium, ela via espíritos. Então, aprender, para você entender melhor a mediunidade, você precisa aprender, você precisa ler, você precisa contar para alguém da família ou para algum amigo, tá? Você precisa ou ir para um grupo mediúnico, você não pode ficar sozinho com tudo isso na sua mente. Você precisa procurar ajuda espiritual para você trabalhar o seu dom. E outra coisa, mediunidade não é castigo, o trabalho no centro espírita. Tem muita gente que tem medo de assumir compromisso, isso aí é medo de ficar preso. Ah, não, porque aí eu vou ficar preso, estou com medo de não dar certo. O medo neurótico atrapalha a nossa vida em todas as áreas. A espiritual, a emocional e a física. O neurótico, o fóbico. A pessoa nem tentou e já tem medo. E a gente encara a mediunidade como sobrenatural, mas o dom mediúnico é natural. É da natureza, isso é natural. Entendeu? Então procure ver canais onde se explica, né, a doutrina, leia, se você gosta do espiritismo, leia as obras de Kardec, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, converse com pessoas que possam te ensinar, te orientar, tá bom? Contei um pouquinho da minha vida, né, mediúnica. Eu atuei durante mais de 20 anos na Casa Espírita, aprendi demais, foi bem legal, foi muito bom para mim, mas depois a minha tarefa foi para a Umbanda, onde eu pude conhecer muitas alegrias. Os guias espirituais estão comigo, eles me ajudam, me dão força, me dão ânimo. Então, mediunidade, gente, não dói. É para facilitar a tua vida, mas não é para, não, você é médium, que legal, vou pedir tudo para o meu guia. Ser médium não é ter facilidade. Muitas vezes a gente enfrenta ingratidão, a gente enfrenta incompreensão, a gente enfrenta preconceito, sim, mas isso é para você ter fé, atravessar os obstáculos com humildade e nunca achar que está sábio o suficiente, que sabe tudo. Encarar críticas construtivas, orar muito, vigiar bastante, porque todo mundo está sujeito a ser tripudiado ou enganado por espíritos zombeteiros, que estão correndo atrás dos seus pontos fracos, tá bom? Então, tem uma grande semana, aproveita esses dias que a gente está mais em casa para você refletir, ler sobre o dom da mediunidade, levar a sério, tá? E como dizia Emmanuel para o grande mestre Chico Xavier, 3 coisas são necessárias para a mediunidade: a disciplina e a disciplina, tá bom? Grande amor para vocês, muita felicidade, dê seu like, compartilhe o vídeo se você gostar, tá bom? E se inscreva para fazer parte do nosso grupo, tá bom? Tchau!